Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David aqui. E hoje na nossa quinta aula sobre biotecnologia a gente vai falar um pouco sobre os produtos biotecnológicos, sobre os organismos geneticamente modificados, né? Então a gente vai abranger aí, hoje nessa nossa aula um pouco sobre, tudo isso aí. Então quando a gente fala esses produtos biotecnológicos, como eu falei para vocês, a gente precisa, a gente traz a biotecnologia justamente para facilitar, para melhorar a vida da população, para a vida do ser humano, para a vida de outras espécies. Tudo isso aí a gente traz, para a nossa realidade, para que a gente consiga, melhorar de alguma forma, seja aí o equilíbrio ambiental, seja a vida do ser humano, das outras espécies, para preservar aí, características específicas de determinadas espécies. Então tudo isso aí a gente vem trazendo, para a biotecnologia. Então quando a gente fala desses produtos aí de biotecnologia, a gente precisa produzir algo, a gente vai produzir aí inicialmente, a gente vai fazer, a gente vai pegar material genético, vai pegar tudo isso aí, e vai transformar em outros organismos. Então, se eu falo para vocês, se eu pego um determinado material genético, qualquer aí, e coloco num plasmídio, coloco numa bactéria, eu estou fazendo uma transformação. Agora, se eu pego um determinado material genético e coloco em células eucariontes aí, eu estou fazendo uma transfecção. Tudo essa parte aí, a gente vai ver transformação, transfecção, vai ver basicamente quando a gente precisa fazer determinados trabalhos. É um trabalho mais complexo. Quando eu falo de uma transfecção, é um trabalho que eu preciso fazer um pouco mais complexo. Quando eu pego aí um material mais simples, eu faço um serviço mais simples aí, eu venho fazendo uma transformação. Então, essa parte aí, a gente precisa inicialmente colocar, o material genético dentro dessas células. Então, se for uma célula procarionte aí, que é uma bactéria, a gente vai ter uns tipos para inserir esse material genético, lá nessa bactéria. Agora, se eu falo de uma célula eucarionte, eu vou falar de uma célula de outro tipo de método. Então a gente vai ter aí, a biobalística ou bombardeamento de micropartículas, Você vai vendo aí um acelerador de um acelerador que ele começa a fazer poros aí, na membrana plasmática, e aí ele vai fazendo, ele vai introduzindo aí o material genético através de um processo, que a gente chama de acelerador, que produz uma onda de choques. Então ele vai pegar ondas de choques aí, vai fazer, vai abrir espaço na membrana plasmática para você conseguir introduzir o material genético nessa célula que você precisa. Agora, se a gente tem a eletroporação, o próprio nome já diz, Você vai criar poros aí nessa membrana plasmática e vai conseguir, introduzir aí o material genético na célula. Da mesma forma, certo? Você vai colocar um choque elétrico, vai fazer pequenos poros aí temporários, permeáveis, que você vai conseguir fazer, a introdução desse material genético, porque a gente sabe, a gente já explicou nas aulas passadas, que para a gente produzir, para a gente introduzir material genético, a gente tem aí o transporte de membrana. Então, se você já fez aí a disciplina de biologia celular, você já ouviu falar sobre transporte de membrana. Você tem um transporte ativo, transporte passivo, Então, alguns transportes, algumas moléculas, você precisa você precisa transportar ela a partir de outras proteínas, que a gente chama de proteína de transporte, certo? Então, se a gente fala aqui de um processo para introduzir, esse material genético, você não vai colocar ele, diretamente por uma membrana de transporte. Você precisa fazer poros nessa membrana plasmática. Então, como é que você faz poros? Por eletroporação, por bombardeamento, tudo isso aí a gente vai estar observando, tá? Então a gente vai estar produzindo aí.
E quem é que vai que escolher essa técnica? Quem é que escolhe essa técnica? Vai escolher essa técnica, né? No caso aí, se você trabalha em uma empresa, né, muito multinacional, por exemplo, que tenha muito dinheiro, você consegue melhores equipamentos, você consegue equipamentos com a tecnologia melhor. Então, tudo isso aí depende da técnica que você vai usar, depende do objetivo que você precisa, né? Então, você vai escolhendo aí. Então, normalmente, quem escolhe vai ser o pesquisador que vai escolher essa técnica que ele vai utilizar. Então, esses produtos aí a gente tem, né, uma abrangência muito grande na situação que a gente observa, então, no cotidiano mesmo. Então, todo dia que a gente observa o material genético, aliás, os produtos, né, da biotecnologia aí, ele está presente em toda parte da nossa vida. Então, se você, por exemplo, você já comeu milho, né, o milho verde lá, aquela espiga de milho verde. Aquela espiga de milho verde, ele é um organismo geneticamente modificado. Ele foi modificado por muito tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você conseguiu, né, que as pessoas conseguiram, os produtores conseguiram escolher características, né, então vocês foram escolhendo características, aí os produtores foram escolhendo características e foram selecionando as características melhor, mesmo que indiretamente. Então, quando a gente puxando, fazendo um link aqui, por exemplo, lá com a genética, né, então quando a gente fala da genética, que a gente conseguiu escolher, né, tem lá as ervilhas, né, de Mendel, o experimento de Mendel, por exemplo, né, tem as ervilhas lá, a ervilha verde com a casca lisa, aí tem a outra, verde com a casca rugosa, tem a ervilha amarela com a casca lisa, e a ervilha amarela com casca rugosa. E ele foi escolhendo aí as características. E os produtores, mesmo antes da evolução da biotecnologia, os produtores aí rurais, eles já conseguiam escolher essas características. E o milho, ele foi geneticamente modificado para que ele tivesse essa espiga maior, tivesse aí todos os grãos. Então, se você coloca aí, se você jogar na internet aí agora, milho selvagem, você vai ver como é que era a espiga de milho antes dela ser produzida, ser modificada, ser geneticamente modificada como é hoje. Só que a gente não tem, né, basicamente, só alimento que a gente vai consumir, que ele é um produto da biotecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a vacina, né? A vacina é um tipo de produto da biotecnologia que a gente consegue, né, tá utilizando e está melhorando a nossa qualidade de vida. Então, se a gente pega aí, lá na década de, sei lá, de 40, qual era a expectativa de vida da população? Era uma, né? Então, à medida com que a gente vai, né, a gente foi evoluindo, que o tempo foi passando, diversos produtos da biotecnologia foram surgindo aí, foram melhorando a nossa qualidade de vida, e hoje a gente já consegue, a nossa expectativa de vida já está bem mais alta. Então, é só você observar a pirâmide etária. Então, a pirâmide etária, se você lembra de uma pirâmide aqui, o topo seria as pessoas mais velhas e a base seria as pessoas mais jovens. Hoje, né, o mundo está tendo uma inversão dessa pirâmide etária. Então, você tem menos jovens na base e mais pessoas velhas, né, mais idosos aqui no topo. Então, você tem um aumento da expectativa de vida justamente por conta desse avanço da ciência, justamente por conta de vários produtos da biotecnologia que a gente vem, né, utilizando aí. Então, a gente tem vacinas, a gente já tem aí para influenza, a gente já tem aí a hepatite A, a hepatite B, a poliomielite, tudo isso aí foram produtos da biotecnologia que vieram, né, para melhorar a nossa qualidade de vida. Outro produto que a gente tem bastante, né, que é muito utilizado hoje em dia, foi a insulina, certo? A insulina também é um produto da biotecnologia que foi produzido, né? Então, antigamente, para se produzir uma ampola de
de insulina, você precisava, né, de ter todo um trabalho, você precisava sacrificar vários animais ali para que você conseguisse uma ampola de insulina. Só que hoje, com o advento, né, da biotecnologia, com as descobertas que a galera fez aí, você conseguiu, né, produzir com essa engenharia genética aí, você conseguiu produzir insulina a nível industrial. Então, hoje em dia, qualquer pessoa consegue, principalmente aqui no Brasil, né, você consegue aí, com mais facilidade, você consegue ter acesso a esse tipo de produto aí. Você tem a insulina, alguns postos de saúde aí também, né, distribuem essa ampola de insulina, que é algo muito importante, né, para aumentar a expectativa de vida desses pacientes também. Agora, um outro produto que a gente quase não ouve, o senso comum, na verdade, não ouve falar muito, é o quê? Os anticorpos monoclonais. Então a gente tem anticorpos, naturalmente, se a gente toma uma vacina, a gente produz anticorpos aí, né, a gente vai ser exposto aí a um antígeno ou enfraquecido ou um fragmento dele, então a gente vai ser exposto aí e, consequentemente, a gente produz anticorpos. Então, a galera percebeu, né, os cientistas perceberam que poderiam produzir anticorpos em laboratório. Então, esses anticorpos monoclonais, eles são esses produtos da biotecnologia que veio para ser utilizado para diagnóstico. Então, alguns diagnósticos, principalmente de câncer, eles utilizam, né, anticorpos monoclonais para produzir, né, para chegarem a uma conclusão de um diagnóstico. Então, câncer de mama, por exemplo, você consegue classificar ele histologicamente, você consegue classificar ele através de anticorpos monoclonais, o subtipo dele. Então, se você observar, existe hoje no mundo, catalogado, descrito em literatura científica, cerca de 32 subtipos de câncer de mama. Então, os anticorpos monoclonais, eles vêm para produzir, eles vêm para auxiliar esse diagnóstico. Então, o diagnóstico, quando o médico chega, quando ele fecha um diagnóstico através da imunistoquímica, que utiliza anticorpos monoclonais, é justamente isso aí, um produto da biotecnologia facilitando, melhorando a qualidade de vida da população, porque você tem acesso a um diagnóstico aí melhor, certo? Outra tecnologia que a gente tem, né, da bioengenharia e da biotecnologia, a gente tem as terapias gênicas, certo? Então você hoje em dia já consegue produzir terapias, né, genéticas que você vai estar utilizando, aplicando no paciente aí, e você consegue, né, tratar uma doença específica, mesmo que seja tratar, mesmo que não haja uma cura, você consegue melhorar a qualidade de vida daquele paciente, você consegue dar uma prolongada aí na vida desse paciente, e é uma forma que a gente tem, né, que a gente conseguiu, né, para auxiliar enquanto a gente não consegue uma cura definitiva, sei lá, para alguma doença específica. Então, existem diversas síndromes genéticas hoje que a galera está estudando aí e está produzindo esse material, justamente para facilitar, para melhorar a vida dessa população, certo? Então, quando a gente fala de organismos geneticamente modificados, eu posso estar citando para vocês aqui um organismo, por exemplo, aquele cachorro, o Bull-Terrier. Ele foi o cachorro Bull-Terrier é aquele cachorro que tem o focinho mais alongado. Ele é um tipo de animal que foi geneticamente modificado. Por quê? Porque eles foram selecionando características daquele animal para que ele ficasse, né, ele se tornasse um cão de caça aí, né, um cão de guarda mesmo. Então, só que eles selecionaram características específicas, ele chegou a alongar aquele focinho daquele cachorro daquele jeito, né? Então, se você joga aí no Google, Bull Terrier, antes da modificação, você vai ver que ele tinha um focinho, né? Parecido com de um cachorro normal, sem ser modificado. Da mesma forma, o cachorro, o Pug,
né? Aquele cachorro, ele foi geneticamente modificado também, então ele tem aquele focinho mais achatado, e aí automaticamente ele tem agora diversos problemas de saúde que foi causados, né, por conta dessa modificação genética. Mas isso aí é a população, né, as pessoas que vão produzindo essas modificações aí. Como eu falei lá no início da aula, as pessoas hoje, né, os produtores antigamente, eles iam selecionando as características melhores, né, pegavam uma planta que resistia a uma intempérie específica do tempo. Então ele trouxe para a plantação dele, produziu plantas em determinada quantidade, que fosse mais resistente, né? Então, eles vão selecionando características. Hoje a bioengenharia ela consegue, né, produzir alimentos aí que sejam resistentes a determinados patógenos, que seja resistente a uma determinada praga. Tudo isso aí é geneticamente modificado. Então, alguns anos aí surgiu a notícia de que o governo, né, cientistas, na verdade, eles estariam soltando machos geneticamente modificados para cruzarem com as fêmeas, né, do Aedes aegypti aí, para que ela não conseguisse, né, a fêmea não conseguisse mais fazer reprodução e ela não conseguisse mais ter filhotes, certo? Então isso aí é uma forma de organismos geneticamente modificados que vem para facilitar, para melhorar a vida do ser humano, certo? Essa foi a nossa quinta aula, espero que vocês tenham aproveitado aí, espero vocês na próxima aula, até mais.